Olá, seja muito bem-vinda ao nosso sexto episódio, intitulado De repente o caos, quando escolhas erradas podem nos custar tudo. A gente está refletindo sobre a vida de homens e mulheres que derraparam, deslizaram, cometeram falhas, e estas falhas que estão escritas aqui nessa palavra, elas nos são úteis para que a gente possa olhar para nós mesmas e não cair nos mesmos erros. Hoje nós vamos falar sobre a história de Esaú. Esaú e Jacó eram irmãos, né, gêmeos, filhos ali de Isaac e de Rebeca, e eles têm ali uma relação muito particular. Esaú, ele se tornou um caçador habilidoso, né? Ele vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e ele preferia ficar em casa. A gente já tem ali, né, duas pessoas nascidas ali ao mesmo tempo, da mesma mãe, com a mesma alimentação, né, sofrendo as mesmas emoções dentro daquele ventre materno, mas com personalidades completamente diferentes, né? E aí a gente sabe, eu vou ler aqui só 3 versículos, essa mensagem ela é bem curta, então sugiro que assim que terminar você possa ouvi-la novamente. Diz no versículo 29 em Gênesis, no capítulo 25, certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto, exausto e faminto. Eu estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Aí tem um parênteses, né? Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom. Aí tem aqui, Edom significa vermelho, tem uma nota de pé de página. E está bem, respondeu Jacó, mas, em troca, dê-me seus direitos de filho mais velho. Eu estou morrendo de fome, disse Esaú, de que me servem meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse, primeiro, jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento, e desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim, ele desprezou seu direito de filho mais velho. Vamos orar? Querido Deus, nos ajude a transpor isso que nós vamos aprender hoje para nossa vida prática. E, em nome de Jesus, pela tua graça, nos ajude a manter firmes todas as preciosidades que o Senhor tem para nós. Não nos deixe abrir mão e nem desprezar coisas que são tão importantes para o teu reino. Em nome de Jesus, amém. Bom, quando a gente está com fome, a gente é capaz de fazer qualquer coisa, né? Imagina Esaú ali chegando exausto depois de procurar a caça, né, para a família, depois de andar no sol a pino, simplesmente chega em casa e como Tasmania, né, querendo comer tudo que vem pela frente. Quando de repente ele percebe que aquele ensopado estava ali à disposição, quase prontinho, ele não pensou 2 vezes. Jacó, muito astuto, fez ali como que a gente pode dizer, uma chantagem, né? Me dá isso, e aí eu te dou esta outra coisa em contrapartida. E Esaú jurou, fez um juramento e não pôde mais voltar atrás. Sabia, gente, que às vezes a gente abre mão de tudo aquilo que está escrito aqui nessa palavra por coisas tão banais, só para suprir o nosso desejo momentâneo. E a gente tem consequências graves. A gente sabe, por exemplo, que Esaú, ele deixou de ser abençoado pelo pai
porque ele não era mais o primogênito. Nós sabemos que essa falta de domínio próprio de Esaú trouxe uma divisão na família, a ponto de Jacó ter que fugir, óbvio, tudo isso como diz a palavra, né? Que ele vai transformando tudo aquilo que é mal em bem, cooperando, né, para aqueles que amam a Deus, mas ao mesmo tempo, os dois, né, sofreram muito. Jacó pelo engano, né, que também foi enganado, teve as consequências pelos erros dele, e Esaú, por ter vendido algo que Deus tinha dado para ele. Então, a gente pode conversar sobre várias vertentes da nossa vida. Acho que a primeira delas é nós conversarmos sobre a falta de domínio próprio que a gente tem na nossa alimentação. E é interessante como outras pessoas que não servem a Deus, ou até pessoas que servem outros deuses, que se aproximam de nós e esfregam na nossa cara o domínio próprio que elas têm, a disciplina que elas têm e o quanto a gente precisa melhorar nesse aspecto. Eu estou lendo esse livro incrível, eu pretendo fazer um estudo dele para vocês, chama Corra com os Cavalos, do Eugene Peterson, né? Ele vai contando a história de Jeremias, né? Ele vai falando quem era Jeremias, né? Enfim. E ele conta o exemplo de um povo. Eu não sei se você já ouviu falar. Está lá. Ai, que legal. Agora eu não sei. Enquanto isso, enquanto eu estou procurando aqui a página do livro, eu quero te convidar para você me seguir lá no Instagram, @ThalitaAlvesBrasil, e se inscreva também aqui nesse canal. Voltando, os recabitas. Vocês já ouviram falar desse povo, os recabitas? Eu já tinha lido, mas tinha fugido da minha memória. Está lá em Jeremias 35, de 8 a 10. Então, quem que eram esses recabitas, né? Era um povo meio estranho, que tinha surgido ali nas ruas de Jerusalém. Eles eram nômades, então eles habitavam em tendas, eles não tinham uma morada específica, e eram conhecidos como um povo muito disciplinado. E dentre as disciplinas que eles tinham, uma delas era não beber vinho. Só que o povo, e eles tinham também destreza no manuseio em artefatos de ferro, então eles faziam essas tarefas com bastante destreza. Quando acabava ali a matéria-prima, eles se dirigiam a alguma outra região. Eles ficaram conhecidos entre o povo de Jerusalém, mas o povo de Israel os via com bastante desdém. E às vezes a gente age da mesma forma com outras denominações ou até mesmo outras seitas, porque a gente usa o seguinte argumento: nossa, mas por que, se a Bíblia diz que melhor é obedecer do que sacrificar? Nossa, mas por que ir na academia todo dia? Isso para mim é um culto exagerado ao corpo. Ai, não consigo ver aquela pessoa só comendo frutas e legumes. Credo, que vida chata. Não é assim que muitas vezes a gente trata as pessoas que são disciplinadas com desdém, fazendo chacota, porque na verdade a gente queria usar a palavra admirar, mas é outra. A gente inveja pessoas que têm domínio próprio. Então, esse povo, na verdade, os recabitas, aí, gente, continuem focados aqui, porque começaram a ligar, como sempre, um instrumento aqui de, sei lá, serralheria e tá um barulho ensurdecedor. Vamos continuar, foca aqui, que Satanás não quer que essa palavra chegue para você, então continue firme. Nós estamos falando sobre esse povo, né, os recabitas, e eles são chamados, Deus vê aquele povo, olha que interessante, gente, que palavra incrível. Deus vê aquele povo
e fala para Jeremias o seguinte, lá em Jeremias 35, 1, 2. Convide-os a se encontrar com você numa das salas do templo do Eterno e sirva vinho a eles. Aí Jeremias falou, poxa, mas os recabitas não bebem vinho. Então, por que, que eu vou convidá-los para uma refeição e oferecer vinho para eles? E aí, Jeremias, como um homem que buscava o Senhor, que confiava em Deus, que sabia que Deus é a fonte de toda sabedoria e que Jeremias tinha sido chamado para, durante a vida dele, mostrar ao povo os seus erros e adverti-los da necessidade de se voltar para Deus de todo o coração e abandonar aquela vida frívola, furtiva, uma vida sem propósito, uma vida desregrada, uma vida amando vários deuses, uma vida dobre. Esse era o povo de Israel. E esses somos nós. Né? Qualquer picuinha dentro da igreja, não quero mais esse ministério. Rasga tudo e abre mão. Na verdade, não quero, gritaram comigo, minha mãe está doente, ou eu perdi meu emprego, não vale de nada servir a esse Deus. Fui frustrada, né? Tinha uma alta expectativa e aquilo não aconteceu. Então não vou mais demonstrar vigor, não vou ser mais disciplinada em servir a Deus. Muitas vezes é assim que a gente vive. Isso é só um parênteses, tá? E aí, de repente, Jeremias chama aquele povo, e olha que interessante, ele coloca, né, chama esse povo num lugar onde outras pessoas podem vê-los. Não era num quarto fechado, entende? Não era numa reunião ali intimista. E aí, o que acontece? Jeremias vai, vamos fazer um brinde, por favor, bebam vinho. E eles disseram, nós não bebemos vinho. Nós vivemos como os nossos antepassados, isso há mais de 250 anos. E é isso que a gente ensina para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Então, Jeremias usa ali aquele exemplo para falar, olha, povo de Israel, tá vendo a disciplina destes, né, que tem aberto mão, né, de seus desejos e seguindo à risca. E Deus não tá pedindo tanto da gente e a gente simplesmente abre mão de tudo. É a gente, eu queria falar vocês, mas é a gente, porque eu me vejo assim, abrindo mão de muitas coisas por conta do que os outros vão pensar de mim. A gente precisa ter essa consciência. Então, precisamos buscar, né, esse domínio próprio. Deus é a fonte de todo o domínio próprio. Lembra que a palavra diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Se o domínio próprio é algo dado por Deus, porque é fruto do Espírito, ou seja, o Deus, né, o do Espírito Santo que habita dentro de nós, a gente não pode se gloriar se você está vencendo, que isso é muito raro, vencendo na sua disciplina em várias áreas. O problema que eu percebo é que as pessoas despencam, são muito desenvolvidas em algumas áreas e despencam em outras, né? Isso prova o quanto a gente precisa ser dependente de Deus. E aí, hoje, eu estava lendo o livro de Isaías, né? Eu estou lendo a Bíblia em um ano, mas sem aquela necessidade de ficar, tipo, cumprindo, preciso ler 4, 5 capítulos, às vezes eu volto 3, 4 dias no mesmo texto, e Deus trouxe para mim uma palavra tão linda que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está em Isaías 10:15. Olha o que diz. Mas, será que o machado pode se orgulhar de ser mais poderoso que aquele que o usa? É a serra mais importante que a pessoa que com ela corta? Pode a vara golpear se não houver quem a mova? Acaso o cajado de madeira
anda sozinho. Esse trecho, ele está num contexto, né, de que o rei da Síria, que foi usado, ou seja, foi de fato um instrumento, um machado, uma vara, né, uma lança, para oprimir o povo de Israel, que estava, de fato, vivendo, né, e no lamaçal do pecado. E esse rei, ele começa a se ensoberbecer, se achando mais poderoso de todos. E aí é nesse momento que Isaías diz: você acha que você pode se orgulhar de ser mais poderoso do que aquele que usa? Então, o que, que o domínio próprio tem a ver com essa passagem? Que o domínio próprio, ele não é fruto da nossa capacidade, mas é o poder de Deus em nós, né? Por isso que é muito importante a gente clamar o tempo todo por domínio próprio, e não só isso, encontrar estratégias. E uma dessas estratégias, eu, na minha opinião, que eu uso muito, ainda falho demais, gente. Meu sonho é poder gravar vídeos 3 vezes na semana para vocês, mas não consigo me organizar. Muitas vezes porque começo a fazer uma coisa e aí entra outra, e aí de repente eu não mantenho a disciplina do tempo necessário para fazer cada coisa. Me distraio, né? Coloco outras prioridades. Exatamente o que Satanás tem feito nas nossas vidas todos os dias. Conversinha de WhatsApp, Instagram, compras e mais compras, besterol, conversa sem nenhuma intencionalidade, gastando muito tempo em coisas pequenas, e o que é importante a gente deixa de lado. Eu tenho estudado muito sobre hábitos, né? Tenho até aqui um livro que é muito conhecido, né? Que é o livro do Charles Duhigg, né? Que é O Poder do Hábito. E o que o Charles Duhigg diz, né? Que a gente precisa fazer com que o nosso cérebro pense o menos possível para que aquilo se torne algo fácil de fazer, né? Então, ele usa muito o exemplo da deixa, o exemplo do hábito e o exemplo da recompensa, que é a partir de um prompt. O que é o prompt? É um start, né? A gente desenvolver ali no meio uma rotina para que a gente possa ter uma boa recompensa e transformar o nosso cérebro nesse looping, né, de bons hábitos, para que a gente não precise pensar e se deixar inundar, né, por hábitos ruins, entre eles o de se alimentar mal, entre eles de falar mal da vida dos outros, de usar mal o nosso tempo e fazer como Esaú fez, que abandonou a preciosidade que Deus tinha dado para ele, que era a primogenitura, porque simplesmente não teve domínio próprio. Será que a gente não tem desperdiçado os dons, a família que Deus nos deu, o nosso trabalho, o nosso corpo, a inteligência, tantas benesses, porque a gente tem sido tragada pela falta de domínio próprio? Essa é a reflexão de hoje. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos por essa profunda palavra. Nos ajude, que o teu Espírito Santo que habita em nós, nos ajude a sermos mulheres e homens cheios de domínio próprio. Na hora de falar, que a gente pense. Na hora de se alimentar, que a gente coma só o que é necessário, o que é um grande desafio. No controle do nosso tempo, das nossas finanças, e que a gente decida, assim como fez aquele povo pequeno, né, que era ali motivo de chacota, que se manteve ali firme, resoluto, mesmo com a pressão, que a gente se mantenha também constante, sendo fiel e obediente somente a ti. É isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Se inscreva aqui, me fala. Essa palavra falou contigo? Me dê um exemplo, e que é muito bom ler os comentários de vocês. E até o nosso próximo encontro.